Eu vou falar com você, nós vamos entrar num ponto aqui do texto que você deve conhecer a história de um homem chamado Ló. Ele era o sobrinho do Abraão. Deus chamou Abraão quando o Abraão tinha 75 anos. Ele tinha que sair da terra onde o pai dele morreu. Porque Deus chamou o pai dele para ir a Canaã, o pai parou no meio do caminho. E no meio do caminho ele ficou anos lá com Abraão, com Ló, com seus familiares. E Deus então agora chama o Abraão, porque o pai faleceu, para ir até Canaã. Abraão vai, só que ele leva junto um sobrinho. Você conhece a história, o sobrinho vai prosperar, porque está andando com a pessoa certa. A gente nunca pode sair de perto daquele que tem a promessa de Deus. Porque enquanto eu andar com a pessoa que tem a promessa de Deus, eu vou ser abençoado através daquela pessoa. A bênção que cai sobre a vida dela vai atingir você. E era o que estava acontecendo na vida do Ló. Ele não era abençoado porque Deus chamou ele ou tal, porque Deus chamou Abraão. Ele era abençoado por estar ao lado do Abraão. Tanto é que quando ele sai de perto, ele só arranja confusão. A gente não pode sair de perto daquela pessoa que tem a bênção de Deus. Ele saiu, foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Vai acontecer que essa cidade, irmão, vai começar a conquistá-los. Primeiro ele morava longe. Até o ponto que a Bíblia diz que ele já está na porta da cidade e os anjos vão buscar ele não mais nas campinas. Ele disse que queria ficar com as campinas. Você lembra disso? Falou para o irmão dele, lembra do texto? Mas quando o anjo vai buscar, ele não está mais morando nas campinas, ele está onde? Dentro da cidade. Aquilo ali foi levando ele e a família dele. Ele não está mais nas campinas, agora ele está morando dentro da cidade, porque é lá que os anjos têm que tirar ele. Porque se tivesse que tirar ele das campinas, destruir a cidade, não precisava tirar de lá. Mas os anjos vão buscar ele agora dentro da cidade. Aquilo foi puxando ele. Às vezes a gente acha que vai administrar e dominar as coisas do mundo e que elas não vão nos levar. A prova está no Ló. Ele morava nas campinas. Ele não morava nas cidades. Mas o tempo foi passando, quando os anjos vão buscar ele, ele já está dentro da cidade. Tanto é que a Bíblia diz que ele está à porta, e a pessoa que está à porta, ela tem alguma coisa importante na cidade. Ela representa algo importante naquela época. Aí o que vai acontecer? Os anjos vão buscar o Ló. E junto tem a esposa, tem a família. Você sabe da intercessão do Abraão, vou entrar direto no ponto. E daí quando os anjos vão chamar, os anjos dão uma ordem direta para ele, para a esposa e para as filhas. Que eles deveriam fugir daquela cidade e não poderiam fazer o quê? Agora nós vamos começar. Vamos lá? Entra comigo no texto de Gênesis 19, versículo de número 15. Você vai começar com o pastor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, verso 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão de suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: o que o anjo disse? Pega uma caneta, esse aqui você tem que sublinhar. É o anjo falando com ele, não é o próprio Deus em pessoa. É um anjo falando com Ló, com a esposa e com a família, tá? Aí diz o texto, queridos, vamos ler o 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para onde, pessoal? Para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Então, olha, você prestou atenção na ordem que o anjo deu. Agora vamos ver o que aconteceu quando eles estão saindo no verso 24, tá? Quando Deus está destruindo Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. 26, todo mundo comigo. E a mulher de Ló, o que ela fez, queridos? Não ouvi, mais alto, vamos lá. E a mulher de Ló olhou para trás, e olha o que diz, e ficou convertida. No que ela se converteu, pessoal? Uma estátua de sal, e aí você conhece a história. Agora eu começo a nossa mensagem, você já leu o contexto comigo, entendeu a história, agora eu vou te explicar. Irmão, o que fez essa mulher virar uma estátua de sal? O que ela fez? Não ouvi. O que fez ela virar uma estátua de sal é o que eu vou pregar para você hoje. Não é apenas ter olhado para trás. É a obediência.
O que a mulher do Ló fez? Ela desobedeceu a voz do enviado de Deus até ela. Toda pessoa que Deus envia até você é como se fosse o próprio Deus falando com você. E quando eu desobedeço essa pessoa que foi enviada até mim, é como se eu estivesse desobedecendo o próprio Deus. Eu não estou ouvindo a voz dele através de alguém que ele enviou para a minha vida. O que fez ela virar uma estátua de sal não foi apenas ela olhar para trás, mas foi o ato da desobediência. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Hoje eu vou falar com você sobre o princípio da obediência. E eu quero te mostrar que existem princípios que eu e você precisamos cumprir. Esses princípios são tão importantes na nossa vida que eles nos fazem ser abençoados ou colher a consequência da quebra de qualquer um deles. Hoje nós vamos falar sobre esse princípio, a obediência. Então o que fez ela virar uma estátua de sal? É o olhar para trás? Não. Foi a desobediência à voz do anjo de Deus. Então todo desobediente, nunca esqueça que eu vou te falar, todo desobediente, ele vai ficar parado. Tem uma pessoa que a vida dela está parada, nós temos que parar de ficar com aquele coração que tem pena de todo mundo. Ah, coitadinho do fulano, calma. Analise primeiro, para ver se essa pessoa não está fazendo algo para que isso ocorra na vida dela. Porque às vezes a gente fica com pena, coitado, eu quero ajudar. Mas às vezes a pessoa está apenas colhendo o que ela plantou. Às vezes a vida daquela pessoa está parada da forma e da maneira como está, porque essa pessoa foi desobediente e nós não sabemos. Então eu, claro, não estou dizendo que eu não posso ajudar alguém, não posso ajudar uma pessoa, mas nunca esqueça, levanta a mão direita e diga com o pastor, diga, todo desobediente vai ficar parado. Tem alguma área da vida dessa pessoa que paralisa. Tem alguma área da vida dessa pessoa que trava. Não estou dizendo que é toda, mas normalmente alguma área, alguma questão, alguma coisa na vida dessa pessoa vai parar. Às vezes pode ser a vida financeira, outras vezes pode ser a vida familiar, às vezes pode ser a vida sentimental, às vezes pode ser a saúde, mas alguma área da vida da pessoa, normalmente o desobediente ele fica paralisado. Se eu quero que a minha vida ande, que a minha vida vá para frente, eu preciso fazer o quê? Obedecer. Ela virou uma estátua, não somente por olhar para trás, mas primeiro porque desobedeceu. Então você tem que começar a analisar a sua vida e ver, eu tenho sido um cristão obediente? Eu obedeço a voz do meu pastor, da minha igreja, a voz de Deus, o que Deus fala comigo através da palavra? Ou eu sou aquele cristão que fica, mas eu não concordo, eu faria diferente, eu não sei o quê. Irmão, isso é muito perigoso se isso aí existe dentro de você. Principalmente o pastor às vezes está pregando a palavra e dentro da mente da pessoa começa aquela coisa. Mas não é bem assim, não pode levar ponto de faca. Que o pastor não sabe o que você está vivendo, você está... Sabe, tem um espírito de justificação dentro da sua mente. Que tudo que é pregado, ele te dá uma justificativa, uma desculpa e te mostra um ponto pelo qual você deve desobedecer. Ele está sempre dentro da sua mente te mostrando um ponto pelo qual você pode desobedecer, que você não está fazendo nenhuma maldade, não está fazendo nada de errado. Não, se tu fizer isso aqui não tem problema, tu está ajudando. Às vezes essa é a desculpa que o diabo vai te dar. Só que ele sabe que se você quebrar esse princípio, você vai trazer uma consequência para a sua vida. A vida dela parou. E eu não quero que a minha vida pare. Você quer que a sua pare? Para a nossa vida andar, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Pastor, mas eu não concordo. Por que eu não concordo? É porque você não está naquela visão. É por isso que você não concorda. Porque você ainda não está no ponto que aquela pessoa está para ver o que ela viu. Então é por isso que você não concorda. Mas eu não entendo. Pois é, irmão, mas a gente tem que aprender a ser obediente. Obedecer não é se eu concordo ou não, se, eu acho ou não acho, qual é a minha opinião. Não importa a minha opinião. Às vezes eu posso não concordar, mas por que eu não concordo? Às vezes é porque eu não entendi ainda. Eu ainda não tive a visão que aquela pessoa teve. Mas uma das coisas que a gente tem que aprender é obedecer. Deus falou, está falado. Deus nos deu uma palavra, tem que fazer o que Deus falou. Eu preciso me tornar esse cristão obediente. Ela se transformou numa estátua de sal por desobedecer. E tem muitos cristãos, irmãos, que estão quebrando o princípio da obediência. E o que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai colher.
E normalmente a gente não colhe na hora, porque a pessoa começa a fazer as coisas erradas e o diabo vem no ouvido da pessoa e diz: olha aí, ó, tá dando tudo certo na tua vida. O pastor pregou que não podia, mas olha aí, tu tá indo bem. É que o diabo sabe que ninguém colhe amanhã o que plantou hoje. Existem sementes que só vão dar frutos daqui a 3, 4 ou 5 anos. E daí quando chegar a fase da colheita e a pessoa estiver passando por uma situação difícil, ela vai começar a orar e dizer: Deus, que injustiça, por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo certo, eu sou dizimista, ofertante, patrocinador, sirvo ao Senhor. Por quê? Por quê? Porque a gente esqueceu. Só que a semente que eu plantei há 5, 3 anos atrás, ela ficou. Ah, mas eu mudei, eu sei que você mudou. Mas só que você esqueceu que deixou uma semente plantada. E tudo aquilo que nós plantarmos, um dia nós vamos... A obediência vai ter que ser algo que hoje a gente tem que sair daqui para fazer. Cuidado se você é aquela pessoa que nunca concorda, que sempre tem um outro ponto de vista, que sempre diz: eu faria diferente, mas se Deus quisesse que você fizesse diferente, Deus colocaria você e não essa pessoa. Temos que começar a obedecer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 15. O povo de Israel tinha um rei chamado Saul. Quem é que escolheu Saul? Deus. Você pode dizer que foi o povo, tudo bem. Você pode dizer, mas na verdade nada acontece sem a permissão de Deus. E Deus até chamou Saul porque Deus usa o profeta Samuel para falar com Saul. Então Deus tinha um plano na vida desse rei. Ele era um bom estrategista. No início, ele começou como um bom rei. Ele era humilde, pedia orientação do sacerdote, do profeta. O que acontece? Ocorre que, com o passar do tempo, o Saul começou a deixar a desobediência entrar no coração dele. Esse é um grande problema. Às vezes você está há anos na igreja, mas por que a sua vida está travada, está parada, você não sai do lugar? Você vê todo mundo ir para frente, dá certo, mas a sua não vai. Porque tem algum ponto que você não está sendo obediente, você vai ter que se libertar do espírito da desobediência. O que eu preciso para receber o espírito da desobediência? Só precisa ouvir uma pessoa desobediente falar. Se queixar e reclamar nos seus ouvidos. Então toma muito cuidado com quem você ouve. Com as conversas do canto, conversas paralelas. Essas conversas passam esse espírito para você. Pastor, mas eu não falei nada. Não precisa falar. Só precisa fazer o quê? É só tu parar e ficar ouvindo a pessoa. O espírito que está nela vai passar para você. E vai contaminar você. Vai começar a contaminar você, aquele espírito de desobediência. Não precisa fazer nada, é só ouvir a pessoa. Ela tem sempre uma opinião, tem sempre uma crítica, tem sempre um negócio para falar, tem sempre outra coisa. Você tem que se libertar disso. Porque esse demônio, normalmente, ele não manifesta em você, mas ele fica onde? E sempre falando no seu ouvido. Ah, não é bem assim. Ah, não leva desse jeito. Olha aí, eu acho que não é desse aí, isso aí não sei o que e tal. E fica sempre no seu ouvido, irmão. Fica murmurando pelos cantos. E está sempre procurando alguém que está no canto para murmurar no ouvido dessa pessoa. Por isso que você não tem que andar pelos cantos. Jesus mandou o homem que tinha a mão mirrada vir para onde? Vem para o meio. A gente não tem que andar pelos cantos. Amém? Normalmente, quem é o aluno que gosta de sentar no fundo? O que faz bagunça. Então, quando você vier para o culto, senta para frente também. Estou brincando com você. Vamos lá com o pastor, segue em frente aqui. Então, vamos dar uma olhada. O rei Saul era um grande rei, irmão. E o que aconteceu com esse rei? Esse rei deixou entrar no coração dele um espírito de desobediência. Por isso você tem que cuidar quem você ouve. Para receber esse espírito, você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. Aí entrou no coração de Saul. Deus chega para ele e diz: Saul, você vai matar os amalequitas. Destrua tudo. Mulheres, crianças, o rei e os animais. Não deixe nada vivo, Saul. Saul foi para o campo de batalha, levou os soldados dele, destruiu lá o exército inimigo, fez prisioneiros de guerra. Deus não mandou ele fazer. Deixou o rei Agag vivo. Ele foi lá e deixou o melhor do gado, das ovelhas, vivo. Deus mandou ele destruir todas. Fez um churrascão para o povo e guardou umas dizendo: isso aqui é para holocausto para Deus. A gente sempre, né? Desobediente, ele tem sempre uma desculpa. E a desculpa dele é que ele vai agradar a Deus. Sabe como é que a gente agrada a Deus? Obedecendo. E ele deveria ter obedecido, deixou lá. Aí quando o profeta Samuel chega: e aí, Saul? Saul, está tudo bem, eu cumpri as ordens do Senhor, fiz tudo que o Senhor me mandou. O profeta disse: tá, mas eu estou ouvindo um mugido aí. Eu estou vendo que tem animais, você não obedeceu. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu o reino. Se você não se tornar uma pessoa obediente e você não mudar,
o comportamento que você está tendo hoje, você vai perder o que Deus tem para você. E às vezes Deus tinha te escolhido e te chamado. Mas se não houver mudança como Saul, nunca esqueça. Quando você se transformar num Saul, Deus vai ter sempre um Davi para colocar no seu lugar. Não se transforme num Saul. Amém? Porque Deus vai ter sempre alguém para colocar no nosso lugar. Agora vamos lá. Aí olha o que o profeta vai falar para ele no 22. Todo mundo junto. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse. Olha o que Samuel vai falar, porque agora ele vai corrigir o rei. Leia comigo. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e o que, pessoal? Ou seja, Deus não quer saber da parte cerimonial da lei. Deus quer ver a minha obediência. Sacrifício e holocausto é a parte cerimonial da lei, que você vai lá e cumpre um ritual e acha que está bem com Deus. Às vezes a gente cumpre um ritual, eu oro, eu leio a Bíblia, e às vezes não é de aquela coisa que deveria ser, de sentir mesmo, de envolvimento. Aquilo às vezes virou um ritual, porque eu leio a Bíblia e tal, mas estou desobedecendo. Deus está dizendo, eu não vou receber a sua oração como seu sacrifício e holocausto, se houver desobediência. E daí diz aqui, tem tanto o Senhor prazer em holocausto e sacrifícios, como, qual é o prazer dele? Ele está fazendo uma pergunta, em que se obedeça a palavra do... Então ele diz, que adianta oferecer uma ovelha se tu não obedece a Deus? Deus prefere que você seja obediente e não ofereça ovelha nenhuma. Mas todo desobediente, ele tem uma desculpa. Ou ele vai botar a culpa em alguém. A pessoa nunca admite, eu errei, puxa, eu não deveria ter feito isso. O começo da mudança é quando você não encobre os seus erros. Aí continua comigo, Deus vai falar, eis que o obedecer é melhor do que o quê? Irmão, não sacrifique a sua salvação. Às vezes a gente está sacrificando a nossa comunhão, a nossa salvação. Estamos sacrificando o que Deus nos deu, porque estamos desobedecendo. Deus está falando, é melhor você me obedecer do que sacrificar, do que qualquer coisa que você queira fazer. Antes de fazer isso, seja obediente, porque não adianta fazer nada para Deus se eu estou sendo uma pessoa desobediente. Muito cuidado. O que você precisa para se tornar rebelde e desobediente não é falar nada, é só ouvir alguém que seja rebelde, desobediente, que tem sempre um comentário, uma murmuração, uma opinião, um ponto de vista, algo para dizer que discorda, que acha que não deveria ser, que não sei o quê. É só você ouvir alguém. Amém? Cuidado com quem você ouve, porque esse espírito, ele vai entrar em você. E você não pode deixar isso entrar. Você não vai perceber, mas vai estar dentro de você. Você ouve a pregação, aquele demônio fica no seu ouvido. Não, não é bem assim. Você recebe uma ordem, aquele demônio diz, tu não precisa fazer isso, faz do teu jeito, faz assim, faz dessa. Eu não tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer como Deus mandou. Isso é obediência. O Saul quis fazer do jeito dele. Não tem que fazer do jeito dele. Tem que fazer como Deus mandou, acabou. E qual foi o pecado dela? Não foi Deus que falou com a mulher do Ló. Foi um anjo. E às vezes o nosso erro é desobedecer quem Deus manda até nós. Agora vamos lá, daí Deus vai continuar falando com ele. E o atender, ou seja, atender significa obedeça, faça o que Deus falou. É melhor do que a gordura do que, pessoal? De carneiros, que era algo que eles ofereciam para Deus. Continua no 23, olha por que você vai perder a salvação se você continuar com a desobediência ou rebeldia. Porque a rebelião é como o pecado do que, pessoal? Então Deus está dizendo assim, quando eu sou rebelde, sou aquela pessoa que nunca concorda, sempre tem uma opinião, um ponto de vista, eu acho que não é assim, se fosse eu fazia isso, fazia aquilo, botava o ciclano, fulano, não botava essa pessoa. Tem crente que é assim, que ele é o técnico. Ele quer fazer a escalação de todo mundo e o time que ele botaria é sempre melhor do que o dos outros. Mas nunca sai da onde? Do lugar. A pessoa nunca sai do lugar, mas é o técnico. Você já viu que a maioria é assim, o fulano, você gosta, quem é que gosta de um time de futebol aqui? Aí o time tá lá, você é sempre técnico. Por que não botou jogador tal, outro? O desobediente, normalmente, ele é meio técnico. Ele começa, deveria o fulano, Beltrano, não sei o quê. Pare com isso, irmão. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então Deus está dizendo que para ele, uma pessoa que é rebelde, que não obedece a palavra, não obedece às autoridades, não obedece sua liderança, não obedece uma ordem direta que recebeu, Deus está dizendo é igual um feiticeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então o desobediente vai entrar no céu? Não. Último dia vamos chegar para Jesus e aquela palavra vai acontecer na nossa vida, se continuarmos dessa forma. A Bíblia diz que muitos vão chegar para Jesus e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome
eu fiz isso, aquilo outro. Por exemplo, você pode dizer, eu era membro da igreja, pode dizer, eu era um obreiro da igreja, pode dizer, eu fazia a obra, sei lá o que você vai falar. Pastor, eu fiz tantas visitas, curei não sei quantas pessoas, ajudei não sei quantos. Sabe o que Jesus vai dizer? Não conheço você. Porque você pratica a iniquidade, ou seja, você era rebelde. Você tinha sempre uma opinião, sempre seu ponto de vista, não concordo com isso, acho que aquilo, acho que não sei o que, eu acho que pode, acho que não. Pare com isso. Seja obediente. Não é para fazer do seu jeito, não é para fazer como você acha e nem como você pensa. Ah, mas eu pensei, irmão, você não tem que pensar, você está com dúvida? Você tem que procurar o pastor e perguntar como deve ser feito. Não é como você pensa, é como Deus está mandando fazer. Seja obediente, irmão. Você vai perder o que Deus tem para você. O Saul perdeu o reino. Ele não adulterou. Ele não adulterou com ninguém, não. Ele não foi lá roubar o dinheiro de alguém. Ele não foi lá. O que o Saul fez? Desobedeceu. Ele perdeu a oportunidade de ser o rei de Israel. Porque ele não quis abandonar a desobediência. Agora olha mais que Deus vai falar. Continua comigo. Cuidado para você não ser esse crente que está quebrando o princípio do quê? Da obediência. E o princípio da obediência ele é tão grande que ele engloba vários outros princípios. Como o quê, pastor? Olha, a Bíblia diz, honre o teu pai e honre quem? Pastor, mas eles foram muito ruins para mim. Foram maus. Pode ter acontecido com você. Mas se Deus mandou obedecer e a palavra manda eu honrar, eu quebro o princípio de honrar pai e mãe e quebro o princípio da desobediência. O princípio da obediência é tão grande que ele acaba englobando quase todos os outros que existem na Bíblia. E quando eu estou quebrando o outro, eu estou quebrando ele junto. E vou trazer uma consequência. Ah, mas meu pai e minha mãe foram ruins. Eu sei, às vezes eles podem ter sido. Eu não tenho uma relação boa com eles. Pode acontecer, irmão. Não estou dizendo que não. Que você talvez está passando pelo que eu estou dizendo. Mas o que é honrar? Quando eles te ligarem, atenda. Amém? De vez em quando você tem que mandar uma mensagem e perguntar, tá tudo bem? No aniversário, dê um presente. Não esqueça deles. Mas eles foram ruins, eu sei que eles foram ruins. Mas por que eu tenho que dar esse presente? Tu não está dando por eles. Eu estou dando porque eu quero ser obediente. E Deus disse, honre o teu pai e honre a tua. Pô, mas meu pai só me batia. Pois é, eu não estou dizendo que não estou negando. Pastor, mas ele é ruim. Eu não estou dizendo que ele é bom, mas você tem que orar por ele. E mesmo que ele seja ruim, manda um presente quando ele fizer aniversário. Por quê, pastor? Porque Deus mandou você honrar. Seja obediente. Amém? Então eu tenho que observar isso. A Bíblia fala que os filhos, eles devem obedecer e sujeitar o seu pai e a sua mãe. É a mesma coisa, às vezes você é esposa, você vai quebrar o princípio da obediência se você não respeitar o marido como líder. Pastor, meu marido, a visão dele é 5 milímetros. O que tu vai fazer? Você escolheu, casou, o problema é seu. Estou brincando com você. Você tem que orar por ele e com muita sabedoria honrar e respeitar ele. Porque se você não fizer isso, você está quebrando o quê? Está quebrando o princípio. É a mesma coisa o marido. Ele precisa amar a esposa. Ele precisa fazer com que ela se sinta amada. Porque se ele não fizer, você está quebrando. O dízimo. Se eu não devolver o dízimo, eu estou quebrando o quê? Obediência. Pastor, mas eu vou para o inferno por causa de dinheiro? Não é por causa do dinheiro, nem por causa do valor do seu dízimo. Mas é por desobedecer a palavra de quem? Porque o dízimo é a 10ª parte. Está lá para todo mundo é igual, 10ª parte. Agora, mas eu não devolvo. Por que eu não vou me salvar? Por desobedecer a palavra. Então esse princípio é muito importante e não podemos quebrá-lo. Ah, mas eu não concordo, pastor. Eu acho que eu não preciso casar. Eu posso viver ajuntado como hoje em dia. Você está quebrando a palavra. Jesus diz que o casal deveria casar, se dar em casamento e seriam 2 numa só carne. Eu estou quebrando uma palavra de Deus, estou desobedecendo, irmão, não vale a pena jogar a salvação fora. 23 continua. Porque a rebelião é como o pecado do quê? Deus está dizendo que quando eu sou rebelde e não obedeço a palavra dele, é como se eu fosse um feiticeiro. O macumbeiro serve a Deus ou o diabo? O inimigo. Agora continua. E o porfiar é como iniquidade, é como o quê? Todo desobediente ele vai ficar porfiando, dando desculpa, se justificando, murmurando no seu ouvido. E a Bíblia diz que isso é uma idolatria. Por quê? Porque a opinião do desobediente, o ponto de vista do desobediente está acima de Deus. Ele começa a idolatrar o entendimento, o ponto de vista dele. E o idólatra vai entrar no céu?
Também não. Então você vê que a gente tem que parar com isso, é um princípio importante. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e o que a Bíblia diz? E ele também rejeitou a ti, para que não sejas o quê? Cuidado, você pode perder alguma coisa que Deus tem para você. Se não houver uma mudança, e se você não se tornar um cristão obediente, você vai perder o que Deus tinha para você. Saul tinha um chamado, ele jogou na lata do lixo, por não querer mudar, e por continuar rebelde e desobediente. Para receber o espírito da rebeldia, você não precisa fazer nada. Só precisa ouvir as pessoas erradas. O que acontece quando eu sou obediente? Deuteronômio 28, vamos lá. Então não quebre esse princípio. O que fez a mulher do Ló virar estátua de sal não foi olhar para trás, foi desobedecer. E todo desobediente vai ter a vida parada. Olha para a vida financeira do desobediente, veja como é que ela é. Olha, dá uma observada. Olha para a vida profissional, vê como é que é. Olha para o casamento, alguma área da vida dessa pessoa trava. Alguma área da vida dessa pessoa não vai para frente. Às vezes a pessoa trabalha, mas nunca tem dinheiro. Alguma área vai travar porque eu estou sendo desobediente em alguma coisa. Então você tem que analisar a sua vida e ver, Deus, se eu estou desobedecendo, abre os meus olhos. Faz com que eu enxergue, porque eu não quero desobedecer. Eu quero sair daqui hoje para ser um cristão obediente. Nem tudo, às vezes, eu vou entender na hora. Às vezes, Deus diz não. A gente pode ficar triste. Pô, Deus, por que e tal? Por que o Senhor fechou? Não sei, mas eu tenho que obedecer. Ah, mas eu não concordo. Não importa ou não, o que eu acho ou não, qual é a minha opinião. Eu tenho que obedecer. Vamos lá? Deuteronômio 28. Então, ser obediente não significa que você vai concordar com tudo. Tem coisas que na hora a gente não vai entender com Deus, mas eu vou obedecer. Deuteronômio 28. Todos acharam? E tem coisas que você não vai entender porque Deus não pode explicar agora. Deuteronômio 28, o que acontece com a pessoa que é obediente? Olha que bom que vai acontecer. Você quer ser obediente ou não? Seja obediente, o que Deus tem falado com você? Jamais desobedeça, irmão. Jamais seja obediente dentro desse princípio. Vão entrando vários outros que são tão importantes quanto este aqui. Versículo 1, e será, o que diz a Bíblia? Que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar significa colocar em prática todos os seus mandamentos que eu te ordeno quando? Porque tem coisas que Deus vai falar agora com você. Existem palavras que Deus nos dá para aquele momento e se tornam um mandamento para nós. Que o Senhor teu Deus te ordena hoje, o Senhor teu Deus, leia comigo, pode até marcar com uma caneta, te exaltará sobre todas as nações da onde? Olha para mim, todo obediente vai se destacar. Não importa qual é a função, a área, o que essa pessoa faz, toda pessoa obediente, ela vai se destacar. Deus está prometendo que vai exaltar você. Quem é que quer se destacar? O que você precisa ser? Obediente. Quer se destacar no seu trabalho, no seu setor, nas suas vendas, com a sua loja, com o seu negócio? Seja obediente. Todo obediente vai se destacar. Deus vai olhar para você e vai dizer, essa pessoa aqui eu vou exaltar ela. Às vezes Deus vai te dar um cargo, uma função, vai mandar dinheiro, empresa, negócio. Se eu for obediente, não adianta, eu vou me destacar. E se eu sou desobediente, você pode ter currículo, você pode ter experiência, você pode ter capacidade, você pode ter formação, mas não se destaca em nada quando você é desobediente. Você pode humanamente a pessoa olhar e dizer, o fulano tem tudo para arrebentar, mas não arrebenta, vive arrebentado. Quando eu sou obediente, irmão, às vezes você não vai ter nem o primeiro grau completo. Não estou dizendo que você não tem que estudar, é importante. Mas quando você é obediente, pode se preparar. Deus vai fazer você ser abençoado e crescer. Amém? O que eu preciso ser? Obediente. É isso que a gente precisa ser. Continue comigo. O versículo 2. O que mais que acontece quando eu sou obediente? Todas essas bênçãos virão sobre ti. E o que elas farão? Te alcançarão. O irmão, quantas vezes a gente vive correndo atrás das coisas? Você vai falar com uma pessoa, ela diz, pastor, eu estou correndo atrás da máquina. O mais engraçado é que ela corre a vida toda e nunca alcança essa máquina. Ela corre a vida toda e não alcança a máquina. Deus está dizendo, a bênção vai vir. A bênção vai te alcançar. Eu vou estar lá obediente, eu vou estar lá fazendo a minha parte, eu vou estar lá trabalhando, eu vou estar lá dando o meu melhor e Deus vai fazer as pessoas me encontrarem. Davi era obediente. Ele estava lá no pasto.
cuidando das ovelhas do pai, limpando o esterco, levando elas para cá e para lá, cuidando delas. Daqui a pouco chega alguém e diz: ô Davi, tem um profeta na tua casa chamado Samuel, e o teu pai e ele mandaram eu vir te chamar. E eles disseram que a comida já está pronta, mas ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. A bênção foi até o Davi. Amém. E ele recebeu a unção. Seja dedicado, seja obediente. Se você não quebrar o princípio da obediência, você praticou o princípio. Levante a sua mão e diga assim com o pastor, diga: quem planta princípios, colhe promessas. Às vezes eu quero que as promessas que Deus me deu se cumpram, mas eu não pratico os princípios. Você não vai colher as promessas dele para a sua vida. Você vê, o Davi estava lá e Deus mandou chamar ele naquele campo. Irmão, quando eu sou obediente, as bênçãos virão em mim. O Eliseu estava lá trabalhando. Ele não era parado. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama quem fica parado. Deus chama quem trabalha, irmão. Estava lá o Eliseu trabalhando com gado, arando e tal, e ele estava lá servindo a Deus, obediente. Daqui a pouco passa o profeta Elias, ele nem imagina. O Elias joga uma capa nele, ele pensou: meu Deus, que é isso? Jogou uma capa e aquela capa envolveu ele. Ele pensou: o que ele quer? Chamou ele. Ele matou os bois, matou tudo e foi. Ele não pediu. A bênção veio até quem? A bênção veio até ele. Quando você é obediente, a bênção vai te alcançar, irmão. Às vezes você vai estar lá naquele seu setor quieto, obediente. Primeiro, Deus vai te exaltar. Você vai começar a prosperar. Os resultados às vezes vão chegar lá na mesa do chefe. Vai ter o dia que ele vai mandar: manda o fulano bater aqui na porta do meu escritório, que eu preciso conversar com essa pessoa. Essa é a bênção da obediência. Às vezes eu não vou entender, mas eu vou obedecer. E nós temos que ser obedientes. A esposa do Ló virou essa estátua porque ela não desobedeceu. Ela desobedeceu. Todo desobediente tem alguma área da vida paralisada. Tem alguma área que não vai para frente, que você vai ver todo mundo andar. Você vai ver dar certo na vida de todo mundo, mas a sua vida não dá. Amém? Sua vida não vai, sua vida não anda. Às vezes a gente não vai parar emprego. Tudo isso é porque a gente não é obediente. Aí diz o 2, todas essas bênçãos virão sobre ti. E o que elas farão, pessoal? Ô irmão, não precisa correr, você precisa continuar obedecendo e fazendo o seu melhor, se esforçando, que vai chegar o dia que a bênção vai te alcançar. Você quer ser alcançado ou não? O que eu preciso ser? Obediente, queridos. Vamos lá, segue em frente. Quando ouvires a voz do Senhor teu, e às vezes eu não vou ouvir diretamente, vou ouvir através de uma pessoa, como a esposa do Ló ouviu, através do anjo. Continua. Versículo 3, o que mais que acontece na vida do obediente? Vamos juntos. Bendito serás tu. Aonde? Na cidade. Aonde mais, queridos? Bendito serás aonde? Todo mundo olha para mim. Não tem lugar difícil para quem é obediente. Pastor, mas me tiraram da filial, da matriz, me botaram na pior filial que tem. Vai lá. Tu é obediente? Você vai ser abençoado naquele lugar. Podem mandar você para o interior, pode mandarem você para a cidade grande, para a capital, para a região metropolitana. Podem mandar você para o fundo do quintal. Quem é obediente vai ser abençoado. Você precisa ser obediente, irmão. Pode botar você no melhor ponto, no pior. Não estou dizendo que você que tem uma loja, não é importante colocar numa rua boa da cidade, com maior visibilidade. Claro que é importante, mas Deus está dizendo que Ele pode te abençoar em qualquer lugar. Não estou falando mal do Estado, mas nós vemos muitas pessoas dizer assim: eu vou embora para Santa Catarina. Quem já ouviu alguém falar? Que lá as coisas estão melhores, aqui no Rio Grande do Sul tudo está ruim, e não é bom esse Rio Grande do Sul, e daqui a pouco as pessoas vão reclamar de Santa Maria, né? Santa Maria não é bom, não esquenta a cabeça que não é o problema, não é Santa Maria. Eu estava em Porto Alegre, as pessoas diziam: eu vou para Santa Catarina. Eu estava em Canoas, as pessoas diziam o quê? Vou para Santa Catarina. Irmão, eu estava em Caxias, as pessoas diziam o quê? Vou para Santa Catarina. Então não se preocupe que não é Santa Maria, que aqui é um lugar bom. Agora as pessoas: eu vou. Irmão, não é o lugar. A bênção está em você. Tem pessoas que vão fazer de tudo para tomar o seu lugar. Mas quando elas forem para o seu lugar, elas vão ver que as coisas não vão acontecer como aconteciam quando você estava lá. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está dentro de você. Quando você é obediente, para onde você for, você leva a sua bênção junto. Pode ter alguém que vai lutar contigo para te tirar daquele setor e para pegar o setor, porque o seu setor prosperou, e para te botar no outro ruim. Não tem problema. Vai tranquilo, baixa a sua cabeça e siga em frente. Esse setor que era ruim com você vai virar o melhor de todos. E aquele com aquela pessoa, ela vai ter que lutar para conseguir fazer o que você fazia. Porque a bênção está em você e Deus está dizendo: se for obediente,
Não importa para onde você for, você vai ser abençoado na cidade ou no campo. O que mais vai acontecer com a gente? Vamos lá. Glória a Deus. Segue em frente aí. Versículo 4. Bendito será o fruto da onde? Deus vai abençoar até os teus filhos por causa de você. Quem é que quer ver os filhos abençoados? O que você precisa ser? Obediente, irmão. Até os seus filhos, ó. O fruto da tua terra. Você tem horta lá? Quem é que tem horta aí? Diga amém. E nunca trouxe uma folha de couve para o pastor. Então vamos seguir em frente. Irmão, Deus vai abençoar o fruto da sua terra. Pastor, eu tenho uma horta lá. Você tem, é bom. Às vezes você planta um limão, não sei o que você planta na sua casa, mas Deus está dizendo até a sua terra, o que você fizer. Pastor, eu realmente tenho um sítio, um campo. Às vezes você tem um lugar que você realmente planta e produz. Deus está dizendo que vai abençoar aquele lugar se você for obediente. Você vai ver às vezes as terras dos outros não produzindo nada. Eles vão perguntar, mas por que a sua produz? É porque eu obedeço a palavra de Deus. Vamos seguir em frente. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Você tem animais aí? Deus vai abençoar eles. A criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Agora lê comigo. Nunca mais você vai ter bolo embatumado aí. Estou brincando com você. Versículo 5. Bendito é o teu cesto e a tua... Irmão, quando você for fazer o seu pão que você for fazer, Deus vai abençoar. Isso significa, o cesto e a amassadeira simboliza alimento. Quando eu sou obediente, não vai faltar alimento na minha casa. Não vai faltar o pão na minha casa. Se está faltando o alimento e o pão e eu sirvo a Deus, é porque eu sou um desobediente. Porque a Bíblia diz que se o Senhor é o meu pastor, se está te faltando é porque Ele não é o pastor da tua vida. Tu não está obedecendo. Se tu quer que Deus seja o teu pastor, primeiro, você tem que ser uma ovelha. E deixar Deus guiar a sua vida. Se está faltando é porque você é desobediente em algum ponto, em alguma área você está desobedecendo. É por isso que está faltando as coisas. Então você precisa ser obediente a Deus. Analise, olha para a sua vida, faz uma autorreflexão, pede para Deus mostrar. Deus, onde está? Às vezes é uma coisa pequena, é um ponto que você, às vezes não é nem a sua intenção. Talvez não aprendeu, você para com aquilo, tudo começa a dar certo. Seu cesto e a amassadeira serão abençoados. Não pode faltar o pão. Porque a Bíblia diz que o pão nosso de cada dia, Deus não vai deixar faltar, porque se Ele é o meu pastor, mas se está faltando é porque Ele não é o meu pastor, é eu que estou guiando a minha vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Seja um cristão obediente, irmão, para que as promessas se cumpram na sua vida. Esse é o primeiro princípio, porque a partir dele vão vir todos os outros que existem. Aí diz aqui, bendito teu cesto a amassadeira. Versículo 6, isso aqui é muito importante. Pega uma caneta, anota isso aí. Todo mundo, o que está escrito no 6? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao... Nunca comece alguma coisa na sua vida de forma errada. Não importa onde você vai entrar, você tem que entrar de forma certa. Não tem que entrar por insistência, não tem que entrar por puxar saco, você tem que entrar porque Deus botou você. Porque se você não for abençoado na entrada, a tua saída também não vai ser. Eu tenho que fazer aquilo porque Deus me chamou para fazer e porque Deus me abençoou para fazer o que eu faço. Não é porque eu gosto do fulano, às vezes a pessoa consegue as coisas porque tem um padrinho. Você já ouviu falar disso? A pessoa tem que ir. Quem indicou ela, né? Não, irmão, eu tenho que ser abençoado no que eu for fazer. Deus me chamou para fazer. Só que agora não é só entrar de forma abençoada, mas tem que fazer o quê? Sair. Quantas pessoas saem da igreja sem falar com o pastor? Não saiu de forma abençoada. A pessoa simplesmente desaparece da igreja. Você está errado. Você deve conversar e avisar. E primeiro, a gente não pode sair de qualquer jeito. Eu só posso sair se quem me abençoou para entrar vai me abençoar para sair. Você lembra do apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, quando ele estava numa prisão, se eu não me engano era em Filipos, naquela região dos Filipenses, você lembra disso? A Bíblia diz que o Paulo e Silas oraram, a porta da prisão se abriu, o Paulo saiu correndo? Porque tem que ser bendito ao sair, o crente dá um bom testemunho, o crente não foge, o crente não sai correndo, o crente não desaparece, o crente tem respeito. Pergunta para o irmão do lado, você é crente? Tem gente que está na igreja, mas não é crente ainda. Agora olha para mim. Paulo não saiu correndo pela porta da prisão, ou ele saiu? Olhe para mim, presta atenção. O Paulo ficou dentro da cela. O Paulo só saiu da prisão. Mesmo com a porta aberta. Então nem toda porta que se abre eu tenho que passar por ela. Ah, mas eu orei. Não importa se eu orei, querido. Não é só orar. Tem que estar de acordo com a palavra e com os princípios bíblicos. Quebrou um princípio, você está errado. Então a porta se abriu.
O carcereiro ia se matar. Paulo disse, não precisa se matar. Todos os presos estão aqui dentro, ninguém fugiu. Talvez o Paulo não deixou ninguém fugir. Ninguém fugiu, pode ficar aí. Não precisa se matar não, que nós não fugimos. Quando é que o Paulo saiu da prisão? Pegue a sua Bíblia e leia o Atos 16 completo. Somente quando as autoridades que julgaram o Paulo, os juízes, magistrados, que jogaram ele na cadeia, foram até a porta da cela e disseram, agora você pode sair. Ele só saiu quando a autoridade que colocou ele abençoou a saída dele. Mas Deus abriu a porta, eu sei. Deus abrir a porta é uma coisa. Agora Deus falar, pode passar por essa porta, é outra coisa. Amém? Às vezes Deus abriu, mas ainda não é para passar por ela. É para esperar você ser abençoado para depois poder passar. Então você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que obedecer a palavra. Tem que ser abençoado quando entra e abençoado quando? Quando você entra no emprego. Seja abençoado na hora de sair. Às vezes o crente sai do emprego e dá um mau testemunho que nunca mais pode voltar para aquele emprego. Você tem que ser aquele crente abençoado que o patrão diz, olha, você está saindo, pode ir, Deus abençoe, mas o dia que você quiser voltar, saiba que a porta aqui está aberta para você trabalhar de novo. É esse cristão que você tem que ser, um cristão que dá um bom testemunho, obediente. Olha para o irmão do lado e diga, obediente. É esse o cristão que você tem que ser obediente. Quando você sair de um lugar, você pode voltar para aquele lugar de forma abençoada. Só que às vezes nós somos desobedientes. Pastor, tem empresa aí que eu não passo nem na frente, senão levo tiro. Está amarrado isso aí, meu irmão. Que tipo de cristão você é? Tem crente aí que até das lojas faz a volta na quadra para não passar na frente. Que estão procurando você. Irmão, seja um cristão obediente. Segue em frente comigo. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Agora leia o versículo 7. Olha o que acontece na vida de um cristão obediente. Você quer ser obediente ou não? Sim ou não? Quando você é obediente, irmão, você vai ler o 7 comigo. Já tem gente espiando antes do pastor falar, você calma. Olha para mim aqui, presta atenção. Você não precisa se preocupar com seus inimigos quando você é obediente. Não precisa se preocupar com quem fala mal de você quando você é obediente. Olha para o irmão e diga, aleluia. Não precisa se preocupar. Pastor, e com a vizinha que me incomoda? Não precisa se preocupar. Amém? Nem com a vizinha que te incomoda, porque olha a promessa de Deus para quem é obediente. Não se preocupe, irmão, porque eles vão ter que acertar contas com Deus. Você não precisa nem se preocupar com essas pessoas. 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos aonde? Seja obediente. Não se preocupe com os inimigos que eles vão cair. Eles estão nas mãos de Deus e é Deus que vai julgar a causa, é Deus que vai fazer tudo. Não precisa nem se preocupar com essas pessoas, porque elas estão arranjando um problema. Eu aprendi uma coisa na vida muito cedo. Arranje um problema com o diabo, mas não arranje um problema com Deus. Arranje um problema com o diabo, porque o diabo você manda embora, bota fogo e ele sai. Mas não arranje um problema com Deus, porque com Deus você não ora, você não repreende, você não manda embora. Ao contrário, você vai quebrar a cara. Eu era obreiro de uma igreja, eu devia ter 15 anos, e o que aconteceu? Aconteceu que quase todo o grupo de obreiros se rebelou contra o pastor da igreja. Começaram a falar mal dele, na casa dos membros, fazer coisas. O que eu fiz? Eu fiquei fora. Eu não me meto nessa coisa aí. Quem botou o pastor aqui nessa igreja foi quem? Deus. Eu não vou me meter com eles não, vou ficar no meu canto. E ali eu tive uma grande experiência com Deus, porque eu fiquei só observando o que ia acontecer na vida de todos eles. Passou um tempo e parecia que não estava acontecendo nada. Daí eu aprendi a lição, é melhor arranjar um problema com o diabo do que com Deus. E eles arranjaram um problema com quem? Com Deus. Todos saíram fora. Você não acha quase mais nenhum na igreja. E o que começou a rebelião, esse morreu no hospital. O que começou a rebelião, o que juntou todos e passou essa semente para o coração de todos, esse morreu. Eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eles não arranjaram um problema com o diabo, eles arranjaram um problema com quem? Não faça isso. Sirva a Deus, seja obediente. Deus falou que vai entregar os inimigos nas suas mãos. Não se preocupe com quem está te incomodando. Deixe essa pessoa na mão de Deus e continue obedecendo. Olha o final do versículo, agora vai falar até dos demônios que podem se levantar. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos, o que a Bíblia diz? Eles fugirão de ti, irmão. Então Deus está dizendo, seja um cristão obediente. Quem está entendendo, diga amém. Lê comigo agora o versículo 8, só preste atenção, você está com a caneta aí para marcar a sua Bíblia, sim ou não?
Aqui tem muitas coisas que eu poderia ficar lendo para você, mas vamos olhar o 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Irmão, está na hora de começar a ter dinheiro guardado. Quem é que vai ter dinheiro guardado? O que eu preciso ser? Obediente, querido, é fácil. Aí diz aqui, nos teus celeiros, e em tudo que tu puseres, o quê? E te abençoará na terra que te der quem? O Senhor teu Deus. Então é o que eu preciso fazer, pastor? Irmão, eu preciso obedecer. Vamos pular no versículo 12, eu quero ler para você. Depois em casa você pode ir lendo tudo, tá? Você pode ler mais. 12. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Pegue uma caneta e sublinhe. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás. Obedeça. Você não vai precisar ficar pedindo empréstimo, porque você vai ter dinheiro. Se você está tendo que pedir empréstimo, é que você está sendo um crente desobediente. Por isso que está faltando dinheiro, faltando recurso. Porque quando eu for obediente, eu não vou precisar pegar, porque Deus me abençoa. Amém? Ah, pastor, eu tenho que tirar empréstimo. Então você está desobedecendo. Volte a obedecer que essa maldição cai da sua vida e a sua vida vai melhorar. Agora olha o versículo 13. O que mais que diz a Bíblia? Todo mundo. E o Senhor te porá. Aonde que Deus vai me botar? Irmão, está na hora de ser vencedor e não por cauda. Só estarás em cima e não aonde? Deus quer abençoar você. Quando? Vai lá. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para quê? Irmão, obedeça a Deus. Saul perdeu o reinado por desobedecer. Tem muitos cristãos que estão sentados no banco da igreja e não são obedientes. Estão sofrendo maldições. A vida não está indo, tem uma área que está parada, o dinheiro não entra, tem que ficar tirando empréstimo, às vezes está com a vida toda enrolada. Irmão, isso é consequência do quê? Não desobedeça a Deus. Pastor, eu já errei, já desobedeci, peça perdão e diga, Senhor, eu quero sair daqui hoje para obedecer. Eu não quero quebrar esse princípio. Eu tenho vários princípios que eu posso ensinar para você. Quem é que gostaria de aprender os princípios? Um dia chegaram para Jesus e disseram, qual é o grande mandamento, mestre? Sabe o que Jesus fez? Jesus resumiu os 10 mandamentos da lei em 2 princípios. Na verdade, em um. Ele disse, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. Sabe o que aquele homem da lei disse? Que Jesus resumiu toda a lei nessas 2 palavras que ele deu. Porque toda a lei, ela vem de um princípio, de um costume, de uma cultura. O princípio é a essência de qualquer lei que existe. Por isso que eu quero começar a estudar com vocês os princípios. Você viu que se eu obedecer, eu vou praticar todos os outros. Eu vou praticar o princípio da autoridade, o princípio da honra, o princípio do temor. Eu vou praticar todos os outros se eu obedecer. Esse é o fundamental. Saul perdeu o reino por desobediência. Irmão, a desobediência vai fazer você perder muitas coisas. Não deixe o espírito da rebeldia estar dentro de você. Foi ele que derrubou Saul. Não deixa te derrubar. É hora de você orar, se libertar, mandar esse demônio. E normalmente ele fica no seu ouvido. Não é bem assim, não é desse jeito. Ele fica só conversando na sua mente, dando justificativos na sua mente. Irmão, quando isso começar, você tem que amarrar, mandar embora. Porque você vai perder muito desobedecendo. Você só vai ganhar quando você obedecer. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.